Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Pacto pela Educação. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Augusto Ribeiro, reafirma durante reunião que a qualidade do ensino público de Sergipe é uma das prioridades do TCE. Saúde Pública. Tribunal de Contas vai analisar denúncias de irregularidades no edital que trata sobre a terceirização do Serviço Móvel de Urgência de Sergipe, o SAMU. Capacitação do Corpo Técnico. Corte de Contas do Estado prepara parceria com a Universidade de São Paulo para oferecer especialização em auditoria do setor público. Fiscais do Erário. Conselheiros julgam mais de 100 processos durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, dever cumprido. Depois de 4 anos como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello deixa a função e conversa com o repórter Carlos França sobre as ações desenvolvidas pelo órgão durante o período. Fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, reafirmou durante reunião com representantes de órgãos envolvidos do Pacto pela Educação que a luta pela qualidade do ensino público no Estado é uma das prioridades do TCE durante sua gestão. Veja os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Na última semana, o Tribunal de Contas deu início a uma auditoria nos municípios sergipanos que contam com classes multisseriadas, com o objetivo de buscar soluções para essa questão que tem prejudicado o processo de aprendizado de alunos da rede pública de ensino. A auditoria conta com o apoio do Ministério Público Estadual. A gente não quer mais que crianças em idades diferenciadas estejam dentro das mesmas classes, aprendendo com um único professor em séries diferenciadas. A gente quer abolir essa prática, porque entendemos que não é de bom alvitre que determinadas crianças ou adolescentes estejam dividindo o mesmo ambiente escolar, ou seja, a mesma sala, para aprender conteúdos diversos. E essa parceria surge num momento único no estado de Sergipe, em que há esse engajamento de todos os órgãos de fiscalização, inclusive com o Poder Executivo também, os poderes municipais, para que a gente possa superar algumas mazelas que vêm sendo verificadas há anos na prestação do ensino no estado de Sergipe. Os prejuízos causados pelas classes multisseriadas ficam evidentes nos últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade da educação pública no país. Durante uma reunião com membros do Pacto pela Educação, o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, confirmou o empenho da Corte de Contas em contribuir para elevar o nível da educação em Sergipe. O estado de Sergipe hoje apresenta números horríveis, podemos dizer assim, na educação. E com essa medida o Tribunal de Contas vai preparar o estado para que possamos dar uma melhor educação aos sergipanos, principalmente nas salas multisseriadas, que, como nós sabemos, aqui em Sergipe existem muitas salas ainda nesse estilo e esse estilo não é bom para Sergipe. É tanto que Sergipe apresenta índice ruim e com essas reuniões nós pretendemos alcançar índices positivos na educação. A reunião faz parte de um cronograma de encontros que têm sido realizados com o objetivo de traçar metas e executar ações eficientes para garantir uma educação de mais qualidade nas escolas públicas. Na ocasião, o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto Sobrinho, apresentou um estudo que traz um panorama da educação básica local e falou sobre o papel do tribunal no processo de melhoria da educação. O Tribunal de Contas tem tido um papel fundamental em estimular e acompanhar os municípios com as boas práticas educacionais, orientando os municípios na correta aplicação dos recursos vinculados à educação. Acho que essa articulação tem sido fundamental para que Sergipe saia da posição que se encontra nos índices de qualidade de ensino. Essa foi a terceira reunião do Pacto pela Educação, firmado no ano passado entre órgãos de controle, atores e dirigentes da educação. Todos os meses nós chamamos todos os atores, né, das instituições públicas de Sergipe, Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de Contas, as secretarias, todos os conselhos da educação estão aqui reunidos, as secretarias municipais e estadual da educação,
para tratarmos assim de um plano de trabalho onde todos juntos podem unir forças para melhorar a educação no estado de Sergipe. E outra prioridade da Corte de Contas sergipana é com o bom andamento da saúde pública no estado. E esta semana, a denúncia de supostas irregularidades no edital que trata sobre a terceirização do SAMU chegou ao TCE. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, recebeu representantes de sindicatos ligados à saúde. Eles recorreram ao TCE para apresentar denúncia sobre supostas irregularidades na licitação lançada pelo governo do estado para a contratação de empresas especializadas em gestão de saúde em serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A gente traz todas as documentações comprovatórias das inconstitucionalidades, das infrações legais, das leis que o Estado está infringindo, né, o governo, e a gente vai estar pedindo aqui uma medida cautelar para o Tribunal de Contas para que haja suspensão imediata a priori da licitação do SAMU, porque é que veio primeiro, e que não haja aí, tentando assim barrar, que nem venha a aparecer um edital para o Hospital Nossa Senhora da Glória, porque vai ser nos mesmos moldes do SAMU. Eu vou receber o pedido de cautelar e vou enviar para o conselheiro da área para ele fazer a análise. O presidente do TCE convidou o conselheiro Carlos Alberto Sobral para a reunião. Atualmente, ele é o relator dos processos relacionados à saúde estadual e vai analisar a denúncia. O presidente me chamou para essa reunião porque entende que é uma coisa urgente e vou apreciá-la. Agora, se vou propor uma proposta para que atenda o sindicato ou não, não sei. Tem que ver a documentação. Quando ver, decidirei a respeito, propondo ao pleno uma decisão cautelar ou não. E o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe fez esta semana uma visita de cortesia ao presidente do TCE, Luiz Augusto Ribeiro. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Wanderson Melo, acompanhado de outros membros do CRC, foi recebido pelo presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Durante a visita de cortesia, Wanderson Melo convidou o presidente do TCE para a posse dos novos conselheiros do CRC, desejou uma boa gestão e falou da receptividade do presidente da Corte de Contas com a categoria. Historicamente, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o Conselho Regional de Contabilidade têm laços profissionais e técnicos muito relevantes para a contabilidade, para o controle externo e para a sociedade sergipana. Então nós viemos aqui desejar uma gestão profícua ao presidente Luiz Augusto, mostrar a nossa parceria, nos colocar à disposição para as ações desenvolvidas pelo tribunal, convidá-lo para a nossa posse e também agradecer o apoio do tribunal a um evento que a gente vai fazer aqui no dia 23, é o Encontro Nacional de Gestores Públicos, é um evento realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional, e o tribunal se mostrou parceiro ao ceder o espaço e participar de toda a divulgação junto ao corpo técnico interno e também aos profissionais de contabilidade e aos servidores públicos estaduais e municipais. A seguir, Corte de Contas do Estado prepara parceria com a Universidade de São Paulo para capacitação do corpo diretivo. E ainda tem o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. E depois de 4 anos como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello deixa a função e fala das ações desenvolvidas no período. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Já estamos de volta e agora para informar que o Tribunal de Contas de Sergipe estuda parceria com a Universidade de São Paulo para oferecer ao corpo técnico do órgão a especialização em auditoria do setor público. O objetivo da parceria, que está em fase de planejamento, é desenvolver um curso de pós-graduação personalizado na modalidade de educação à distância para servidores do TCE. Para alinhar alguns detalhes e discutir possíveis conteúdos para o curso, os professores da USP Luciano Araújo e Ana Carla Briacheriene estiveram na Corte de Contas a convite do TCE e participaram de uma reunião com servidores.
O curso terá foco em auditoria. Tem um objetivo de preparar o servidor, né, para a necessidade que ele tem e também para os desafios que vem vindo. E o resultado final desse processo como um todo, sem dúvida, é uma modernização, desburocratização, uma integração entre áreas, tudo isso trazendo o melhor resultado para o tribunal e, consequentemente, também para a população, para a sociedade. O objetivo do TCE é aproveitar o conhecimento científico acadêmico para proporcionar impactos positivos para a sociedade com a prestação de um serviço mais eficiente. Durante a passagem pelo TCE, a professora Ana Carla Bliacheriene destacou o papel educativo e transformador dos tribunais de contas. Dentro do setor público, os tribunais de contas têm um papel educativo e indutor extremamente relevante. Então, começar um trabalho desse, de qualificação do setor público, a partir dos tribunais de contas, é uma meta da universidade, porque a gente acredita no Tribunal de Contas como um motor de inovação, de melhoria e de qualidade do serviço público. É esse o viés, né? Qualificar, aprimorar nas áreas, todas as áreas ou todas as políticas públicas voltadas para a auditoria e outras disciplinas que necessárias são para o bom desempenho das atividades aqui de auditoria junto ao Tribunal de Contas. Além de ajustar alguns detalhes, o encontro entre os professores da USP e os servidores da Corte também foi a primeira oportunidade para ouvir as demandas. Essa reunião hoje foi muito importante porque a gente pôde sentir dos servidores quais as necessidades. Ainda vamos ter sugestões que vamos receber, mas já foi um avanço muito grande, superou as expectativas, muito interesse. E também existe a possibilidade de a gente firmar com outros tribunais vizinhos um convênio para poder realizar essa pós junto à USP, que seria muito importante para a qualificação dos servidores e em nome da Universidade de São Paulo. E mais de 100 processos foram julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno do TCE. Confira. Na primeira Câmara, o colegiado julgou 58 processos. Na pauta, ato de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas e transferências para reserva remunerada e pensões. Na segunda Câmara, 55 processos foram julgados. Estiveram em pauta relatórios de inspeção, multas, aposentadorias, pensões e recursos de reconsideração. Na sessão plenária, o colegiado julgou 28 processos, dentre contas anuais da Prefeitura de Estância do exercício de 2017, consideradas regulares, e contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de General Mainá, do exercício de 2013, julgadas irregulares com aplicação de multa. Além de denúncias, pedidos de reexame, rescisória, recursos de reconsideração, relatórios de inspeção e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. Em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Carlos França é o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Durante o bate-papo, Bandeira de Mello fez um balanço dos 4 anos em que esteve à frente do órgão na função de procurador-geral. Acompanhe. Depois de cumprir um mandato de 4 anos consecutivos como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, aqui no TCE, o Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello passa o mandato para o seu substituto, que é o Dr. Luiz Alberto Menezes. Na verdade, o Dr. João Augusto já foi outras vezes, Procurador do Ministério Público de Contas. São 8 anos de mandato. Nós vamos conversar com ele agora, fazer um balanço rápido sobre essa situação, como é que ele viu, o que ele deixa para o seu substituto. Dr. João Augusto, muito obrigado por conversar com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sensação do dever cumprido? Eu acho que pelo trabalho desempenhado, que a gente trabalhou muito durante esses 4 anos, tem o dever cumprido. Mas sempre fica aquela sensação, França, de que poderia ter sido feita alguma coisa a mais. Isso é natural do ser humano. Claro. Mas fazendo retrospecto, analisando o que foi feito, eu acho que houve avanços significativos e em algumas áreas relevantes. Eu acho que realmente sim, pode-se dizer sim, é um dever cumprido. O que mais lhe fez bem nesses 8 anos, ou nesses 4 últimos, doutor João?
Eu acho que a posição de liderança, ela é difícil. É difícil, digamos assim, chefiar uma instituição, é muita responsabilidade. Então a gente passa o tempo todo sempre muito atento, e isso gera um certo estresse, não vou mentir. Claro. Mas tem por outro lado, que é essa sensação de que você tem a oportunidade de desempenhar um papel relevante para a sociedade. E nós, como servidores públicos, temos sempre, quem escolhe esse caminho tem sempre esse almejo, fazer a diferença em relação àquele que é o nosso maior patrão, que é a população, é o povo, né? Então, acho que como você assume uma posição de liderança, ainda mais de liderança em um órgão de controle, acho que a grande sensação é quando a gente sente que está melhorando a qualidade do serviço público, melhorando a qualidade da vida das pessoas. Doutor João Augusto, o senhor é um homem que tem um fino trato, trata todo mundo com educação, mas enquanto fiscal da lei, tem momentos que o senhor age com certa dureza. Mas tem que ser assim, França. Agora, eu acredito, digamos assim, que eu acho que a gente tem que trabalhar com os instrumentos que tem. Então, já é provado, inclusive cientificamente, que, digamos assim, na delicadeza, na gentileza, a gente consegue muitos resultados. E eu acho que no lado da parceria, da motivação, do lado pedagógico, temos conseguido muitas coisas, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. Agora, se esse lado da parceria, da recomendação, da orientação não estiver funcionando, temos que ir quando se descobre, se verifica que realmente se andou fora do que deveria ter acontecido, as punições, aí também não pode fugir, nós somos o Ministério Público fiscal da lei, a lei tem que ser cumprida e aí a punição tem que vir. O que o senhor diria, eu fiz nesses 4 anos tais e tais coisas para o povo de Sergipe? Eu acho que o Ministério, não diria eu, porque não existe um trabalho isolado, mas eu acho que o Ministério Público de Contas, nesses 4 anos, ele avançou, digamos assim, numa tentativa de protagonismo em relação à sua missão, que é ser aquele órgão que trabalha e controla a gestão pública. Uhum. Então, acho que alguns pontos essenciais, também acho que uma importância a participação aí, pelo lado do meu colega Eduardo, na parte do meio ambiente. O Ministério Público de Contas é um protagonista nessa defesa do meio ambiente. No lado da educação, eu acho que o Ministério Público de Contas é um dos protagonistas de um movimento muito importante aqui, que o Tribunal de Contas também é muito parceiro relevante nisso, que é o Pacto pela Educação, muito importante. E eu acho também essa questão própria questão previdenciária, a mostrar os números do déficit previdenciário. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas tiveram um papel importante na aprovação, as coisas que redundavam na aprovação da reforma da Previdência aqui no Estado. Enfim, são coisas que vão melhorando a gestão pública, a melhoria dos controles internos também, o Ministério Público de Contas foi um protagonista disso. São coisas que vão melhorando a gestão pública e melhorando a gestão pública, melhora a vida do povo. Doutor João Augusto, eu queria lhe agradecer muito por conversar com a gente, parabenizar pelo trabalho que o senhor realizou, desejar ao doutor Luiz Alberto boa sorte, né? E que o senhor voe mais alto. Eu agradeço a oportunidade e não tenho dúvidas que a gestão do Dr. Luiz Alberto será extremamente valiosa e com muito sucesso. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!